Olá, tudo bom? Charleston. Vamos continuar no nosso método Resolvendo Pessoas. Nós estamos no quarto vídeo. Trabalhamos a temática principal, que é relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Nosso primeiro vídeo nós tratamos as nossas metas, nossa proposta do que queremos trabalhar. Nosso segundo, nós trabalhamos a ferramenta níveis neurológicos, aliados ali ao nosso controle emocional. No terceiro, nós trabalhamos a comunicação assertiva, trazendo a ferramenta a comunicação não violenta. Nesse nosso quarto vídeo, nós trataremos de resoluções de conflitos. E aí, vocês já se depararam com um conflito? Tiveram que resolver, gerenciar, administrar? Será que não? Vamos lá. Você lembra daquela manhã que vocês acordaram e começaram a colocar o soneca no celular? Que ficaram na dúvida: eu me levanto para cumprir minha tarefa ou eu descanso meu corpo? Será que é mais valor? Eu estudei que a gente tem que dormir 8 horas, mas será que eu consigo fazer isso depois das 10? Não só hoje, amanhã? E eu começo a colocar na balança qual o valor mais importante para decidir. Isso é um conflito individual que acontece nas nossas cabeças. Mas já identificamos que o conflito ele está em que dimensão, em que área? Lembra da nossa ferramenta níveis neurológicos, do segundo vídeo? Ambiente, comportamento, habilidade e crenças e valores. Depois, identidade e espiritual. Os conflitos estão na seara das crenças e valores. E esse é a localização da dimensão dentro da nossa cabeça. Talvez seja por isso o grande problema no momento que a gente vai resolver. Remetemos lá aquela frase, nós falamos até anteriormente, do Einstein, de que só conseguimos resolver um problema no nível acima de que ele foi criado. E o nível acima é a identidade, é eu, a pessoa. Então, quando a gente entra em conflito, quando há um conflito, há uma competição de valores. Como é que eu vou mudar o meu valor, a minha crença, pessoal, porque a outra pessoa está agindo diferente? Então, muitas das vezes, esses conflitos não conseguem ter uma resolução porque a outra pessoa quer mudar o valor do outro. Ou quando você é um mediador, você quer que um valor de uma pessoa se encaixe no outro ou se aceitem, ou pior, que a pessoa deixe de mão, coloque como algo que não tenha valor, mas sim o valor da pessoa. Como é que ela vai deixar de ter? E aí, a gente começa a identificar que nós temos que procurar a solução. Não é isso? Muitas vezes a solução está na resolução, muitas vezes está em outro tipo de ação. Mas o que é importante é nós identificarmos naquele conflito qual o resultado que nós queremos alcançar. Se nos deparamos com um conflito em casa, com o companheiro ou a companheira, no trabalho, com o colega, na rua, eu tenho valores envolvidos, nós já identificamos isso. E qual é o resultado que eu quero alcançar quando eu começo a discordar com aquela outra pessoa? Então esse resultado vai me dar um guia, um norte para dizer como é que eu devo agir. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento que eu faço isso, eu começo a buscar basicamente 3 soluções. Ou eu me afasto, evito, que é uma solução. Muitas das vezes não é a melhor, porque as pessoas tendem a ter receio dos conflitos. Mas o conflito serve para você criar uma disrupção, uma mudança, talvez uma melhoria dentro do nosso próprio comportamento, da nossa própria habilidade, ou agregar valores à nossa própria formação. Então, uma primeira solução de afastamento, ela pode existir. Uma segunda seria impor, tentar impor aquele valor meu, ou como mediador, impor um valor para que a primeira ou a segunda pessoa aceite, A ou B aceite, se eu estiver mediando. E uma terceira é a negociação. É buscar na negociação a melhor solução.
Para quê? Para que alcance o resultado. Foi que identificamos já anteriormente. Essa é a grande sacada, eu buscar qual é o resultado que eu quero. E aí eu vou verificar se de repente fuga, me afastar, seja a melhor solução. Um exemplo, você sai de um evento, de uma festa que for, à noite, de madrugada, todo mundo ali já com o nível, né, às vezes alcoólico, o nível de agitação, às vezes nem álcool precisa, mas só o fato de agitação da noite, né, do cansaço, e aí acontece uma confusão, uma briga. No meio da noite, 4 horas da manhã, eu no meio da rua, eu vou tentar fazer uma mediação, uma resolução de conflito, buscar, principalmente sabendo que a outra pessoa tem um valor agregado e emocionalmente ela está envolvida com aquilo. A melhor forma de agir numa situação como essa é me afastar. E a gente começa a entrar na seara da identificação de que nível aquele conflito está. Chama-se ali o espiral. Dentro do espiral, ele vai crescendo. É como uma tempestade. Imagina um furacão. O furacão. Ela vai iniciando e dependendo do nível que ele esteja, vai ser quase que impossível eu parar aquele movimento do furacão. Então, me afastar pode ser uma opção. Talvez eu tenha que esperar, aguardar os ânimos, o emocional diminuir. Porque eu aumento o meu lado emocional, principalmente quando é emocional, envolvidos com raiva, sentimentos que excedem, né, essas reações violentas. Esse meu emocional está alto, meu intelectual ele diminui. O cérebro começa a diminuir aquela energia. Eu preciso voltar pelo menos ao equilíbrio. Eu nunca perde totalmente o emocional, mas procurar pelo menos o equilíbrio, o ponto melhor para aquilo. Uma segunda opção seria impor. Será que impor nunca é solução? Uma empresa tem um prazo. A outra pessoa que está lá, um funcionário, um colega da equipe, ela nos traz algo diferente. Entrou em conflito, mas eu tenho um prazo. Então, às vezes eu preciso impor aquele valor, né? Impor aquela decisão por benefício de algo maior. De algo maior. O resultado que eu quero é aquele. Agora, se eu tenho um prazo, eu posso, nesse instante, nesse momento, buscar a negociação. E a negociação, eu não busco ganhar sempre. Quando eu faço isso, é uma opção. Ganhar sempre é uma opção. Mas será que o resultado ele vai ser consistente? Eu vou conseguir permanecer com esse resultado para sempre? Quando eu ganho, quando eu imponho a minha razão, quando eu provo ao outro que eu estou certo, quando eu imponho isso a ele, eu provo que ele está errado. E quem é que gosta de ser provado, colocado em praça pública de que ele está errado? Porque na cabeça da pessoa é como se ela tivesse espalhado por aí para todo mundo, né, aquela falha que ela teve. Então, na negociação, eu tenho que buscar o ganha-ganha. Eu, como mediador, eu incluso no conflito, se eu penso no ganha-ganha, que as duas pessoas não estão ali para perder, se eu não busco competir de uma forma que ela perca e eu ganhe, que eu já entro no raciocínio do ganha-ganha, eu começo a ter um resultado, né, uma proposta de resultado bem melhor. Para que isso ocorra de uma forma mais harmônica, menos difícil, mais técnica, eu busco ferramentas. A nossa ferramenta de níveis neurológicos, identificando o porquê, onde foi construído aquele conflito, a nível de crenças e valores, eu tendo essa certeza, eu já vou buscar agir de uma forma diferenciada, mais assertiva. E com a comunicação não violenta, eu começo a buscar lá o OSNP, a observação, sentimento, necessidade e o pedido. O momento que eu vou pedir, no momento que eu vou comunicar, eu vou chegar com a minha informação, ela vai já estar bem trabalhada para uma eficácia mais provável. Então, na observação, eu tenho que observar. Estou observando os dois ali, conflito, observo um, observo o outro, ou eu estou imerso, observando o outro, e eu observo atentamente. Eu tenho que... Como é que eu observo se eu não conseguir escutar? E escutar não é só colocar os ouvidos em prontidão. É o ouvido e o raciocínio. Que comunicação é o outro entender, não é eu falar.
Então, nesse momento da observação, eu tenho que estar com escuta atenta, tentando entender o que o outro diz, não tentando adivinhar ou tentando já construir a minha resposta. Quando você está numa aula difícil, você tenta buscar a resposta? Você tenta ficar responder o professor? Tenta buscar falar por cima dele? Não, você fica atento, observando, você está com a preocupação de entender. Então, é uma postura de escuta atenta, observação. Observar sem julgar, porque o julgamento, nesse instante, ele tem que ser muito regulado, para que você não rotule a pessoa. Você olha aquela pessoa e ela é uma pessoa difícil. O seu cérebro vai buscar uma congruência de dificuldade. Eu vou olhar para aquela pessoa, eu já disse para ele que é uma pessoa difícil, eu tenho que buscar toda a atitude, comportamento, palavras que alinhem com esse meu pensamento que ela é difícil. Então, eu observo sem julgar. Não rotule as pessoas. Fica difícil para você trabalhar uma solução de conflito rotulando. Observei e, na identificação dos sentimentos, eu vou verificar se os valores, lembra que esses valores daquela pessoa foi ferida em quanto? Quanto aquela pessoa está envolvida emocionalmente com aquele problema? Será que vai ficar mais fácil conversar? De que forma que eu vou passar a minha informação para ela? Então, ao observar o sentimento daquela pessoa, eu vou estar, lembra da escutativa? Observar o sentimento, eu já estou dando valor àquela pessoa. Estou colocando valor para aquela pessoa. Ela vai começar a por reciprocidade, a me escutar melhor. Tanto ela como objeto de mediação, ou ela em conflito comigo. Ela vai começar a me dar valor para me escutar melhor. E na solução de um conflito, a comunicação ela é praticamente toda a base. Observei, verifiquei sentimentos e a necessidade. Qual a necessidade daquela pessoa? Então, quando eu começo a identificar a necessidade, eu posso utilizar algo que na programação neurolinguística chama de submodalidade. Sem precisar rebuscar, é só o fato de eu me aprofundar no que a outra pessoa realmente tem necessidade. Às vezes a gente pergunta para a pessoa, o que é que houve? O que é que você, qual é a sua opinião? O que é que você me expõe em relação a esse conflito? Aí ela começa a falar. E você começa a aprofundar o porquê daquilo, né? Relacionar ela com o que ela está falando. Eu parafraseio, eu repito, você está falando isso A, B ou C? Você está falando isso, isso, isso? Aí a outra vai falar, exatamente, não é isso que eu estou falando. Aí a outra pessoa não valida, mas aí eu começo a perguntar. Na hora que eu valido o que ela está falando, que eu identifico a necessidade, eu me aprofundo. E isso que você está falando? É por causa de que exatamente? A submodalidade me diz o que é que está por trás, né, daquela necessidade que aparentemente surgiu. Muitas vezes é um rompante, muitas vezes é uma discussão que já existe entre aquelas duas pessoas, né? Ou é uma coisa anterior, que já vem sendo construído. E aí eu lembro que no conflito existe uma espiral, né? Aquilo vai girando, vai gerando e vai ficando mais sério. Muitas vezes lá anteriormente eu consigo resolver. Se está no olho do furacão, se as emoções estão muito envolvidas, já fica mais difícil naquele momento. Aí eu tenho que trabalhar melhor. O que é que a gente tem que pensar também na relação aos conflitos? Qual o nível de relacionamento daquelas pessoas? Porque dependendo do nível de relacionamento, aquelas pessoas vão querer voltar a ter repor aquela relação após aquele conflito. Isso é muito importante. Isso é muito bom, porque vai ficar mais fácil da gente construir uma coisa melhor. Porém, quando a emoção está muito envolvida, pode ter uma dificuldade. Aí a observação é muito importante. Porque quando eu estou muito envolvido emocionalmente, a frustração, a decepção, muitas vezes eu tento me afastar. E aí eu corto a comunicação. E sem comunicação não há solução de conflito. A gente vai depois conversar sobre exemplos, a busca de solução. Porém, hoje a gente vai ficar por aqui. Tá ok? Depois a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente já conversou. Mas sobre a resolução de conflito a gente vai deixar para finalizar no próximo vídeo. A gente volta a falar da resolução de conflito e a gente consegue fechar esse nosso ciclo de vídeos sobre relação interpessoal no ambiente de trabalho. Tá ok? Um abraço.